Freixo, mas eu não queria deixar de entrar um pouco mais em detalhe na CPI das milícias, por duas razões. Por três razões. A primeira é, talvez, uma das coisas mais importantes que você tenha feito como deputado estadual. Não estou querendo Não. reduzir sua carreira como Não, mas deputado estadual a isso, mas o impacto foi gigantesco. aquele é o problema do Estado do Rio de Janeiro. É isso. Certamente o problema da cidade do Rio de Janeiro. Dedão na ferida ali, né? Isso. A segunda razão, o vazamento que existe vindo da Polícia Federal. É claro que a gente precisa esperar o relatório para confirmar, mas, nesse momento, o que está na imprensa, o que a gente lê, é que, ao que parece, a Polícia Federal vai indicar como mandante do crime um ex-colega seu de Alerj, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o Domingos Brazão, e que já estava ali na CPI das milícias. A terceira razão é, independentemente do Brazão, o assassinato da Marielle é consequência direta da influência das milícias no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O que você viu, antes da gente falar, eu queria que você falasse um pouco do Brazão também, de sua impressão, o que você sabe dele. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura das milícias, o que você viu ali de como as milícias funcionam, qual o tamanho da influência delas na cidade, no estado, e o que mudou da CPI para cá. Não, vamos lá. Primeiro, eu fui eleito na eleição de 2006, assumi em 2007, na mesma eleição que o Cabral virou governador. Isso. Né? Porque às vezes a gente perde um pouco essa dimensão. Quando o Cabral ganha eleição para deputado, eu ganho eleição para governador, eu ganho eleição para deputado. Eu fui o menos votado, fui o último deputado a entrar, em 2007, e você tem tanta razão do impacto da CPI, que 4 anos depois eu fui o segundo mais votado, só perdi para o Wagner Montes. 4 anos depois eu fui mais votado do Brasil, né? Não só do Rio. Eu fui eleito com 13 mil votos, fui reeleito com 175 mil votos, e fui reeleito com 350 mil votos. As 3 eleições pelo PSOL? As 3 eleições pelo PSOL. Então, alguma coisa aconteceu de impacto para essa votação virar isso, sendo que eu sou que eu era um candidato de opinião, né? Não era máquina, né? Claro. Então, é evidente que você tem razão. Assim, a CPI não foi só o que a gente fez, muito pelo contrário. Imagina, a gente organizou uma comissão de direitos humanos que não existia no Rio de Janeiro, que é inacreditável, né? Com todas as violações, né? Aliás, esse é um assunto que eu quero daqui a pouco entrar com você. Assim. Por que é tão difícil falar em direitos humanos no Rio de Janeiro? Né? O problema não está nos direitos humanos, o problema está no Rio de Janeiro. Qualquer lugar do mundo, direitos humanos é associado à segurança pública e civilização. Né? No Rio de Janeiro é ligado à defesa de bandido e é contra a segurança pública. Isso já mostra o quanto o Rio de Janeiro... No Rio ou no Brasil? No Brasil, o Rio um pouco mais. No Rio é bem mais do que em outros lugares. É bem mais. Né? Não é à toa que o Rio é o berço do bolsonarismo, o Rio é o Rio é a sede da extrema-direita brasileira. Então, o Rio está numa disputa que ela é uma disputa muito profunda, que a gente não pode errar. E eu acho que a gente tem chance agora, né, 24 e 26, de implementar uma derrota a determinados valores, mais do que a determinadas pessoas, e recolocar o Rio num caminho do seu tamanho, da sua importância. Né? A gente não pode errar, né, nesse sentido. Mas, enfim... em 2006, eu era candidato a deputado, numa eleição muito difícil, eu não tinha nenhuma clareza, pelo contrário, né, que eu ia ser eleito, eu era professor, dava aula, como boa parte dos professores, em várias escolas, fui professor durante 20 anos da minha vida, né, fiquei em sala de aula 20 anos da minha vida, e era uma eleição difícil, não tinha dinheiro para nada, uma eleição, né, enfim, pelo PSOL, enfim, era difícil, né, sem estrutura, sem tempo, eu não tinha propaganda de televisão, né, então você ter o nível da dificuldade. E meu irmão é assassinado em 2006. Né? Renato, meu irmão do meio, ele, 34 anos, ele é brutalmente assassinado pela milícia no meio da campanha, né? No meio do ano. E de forma muito surpreendente, não teve nada a ver com política, tinha a ver com condomínio, que ele era síndico, que ele vai moralizar o condomínio, enfim, dizer que tinha que cumprir a lei, e a milícia que tomava conta do condomínio mata meu irmão, né? E que esse caso só é desvendado 14 anos depois, né? E ninguém foi preso. Então, eu sei o que é uma família passar por isso, né? E isso, eu quase desisto de ser candidato, porque a família ficou completamente destroçada, pai, mãe, terra, filho,
é muito brutal, né? E eu sou eleito, e no ano que eu fui eleito, a milícia é o ano que a milícia mais cresce territorialmente e é o ano que a milícia mais cresce politicamente. Todos os caras que eram políticos ligados à milícia e donos de milícia são eleitos também. Já tinham sido eleitos vereadores e são eleitos deputados estaduais junto comigo. Né? Então, eu entro para assumir a Assembleia Legislativa, para um cargo, né, de oposição ali ao governo Sérgio Cabral, e inúmeros milicianos são eleitos para assumir junto comigo, são diplomados junto comigo. Ali foi um momento de muita importância na minha vida, né? E de muita profundidade, assim, porque ali era um exercício muito profundo de dignidade, Pedro, que eu tinha que ter. Porque ou eu assumia um lado digno, né, que tinha a ver com a história do meu irmão, que tinha a ver com a história do meu pai, sabe? Eu vi minha mãe enterrar meu irmão, eu vi meu pai dizer para mim que não ia superar e não superou, né? Meu pai ficou doente e veio a falecer alguns anos depois. Ou aquilo fazia um sentido e a minha vida política ia para um lado que eu não exerci um mandato pelo que eu lancei a minha campanha. Eu exerci um mandato pelo que a vida me fez, né? Eu era um candidato porque eu era professor, porque eu tinha minhas lutas nas periferias, de onde eu vim. Quando meu irmão é assassinado daquele jeito e eu sou eleito e o Rio de Janeiro elege aquelas pessoas, eu falo, o sentido da minha vida política será outro. Será enfrentar isso, enfrentar o que é de mais profundo no Rio de Janeiro, que acabou com a minha família, mas que acaba com milhares e milhares de famílias no Rio de Janeiro todos os dias. Né? E aí minha vida foi para outro lugar. Né? Eu paguei um preço muito alto. Né? E eu apresentei a CP das Milícias no terceiro dia do mandato. Terceiro dia do mandato eu apresento a CP das Milícias. Eu fui motivo de chacota. Você imagina, o deputado menos votado chegar numa Assembleia Legislativa cheio de miliciano, os caras que decidem se alguém vai viver ou morrer é muito poder, né? O problema é esse, o cara decide se quem vai viver e quem vai morrer, o cara mata. É Deus, né? Ele decide, ele mata ali. Então é muito grave isso. Aquele cara era deputado que nem eu, mas eu era um deputado da esquerda, do PSOL, 13 mil votos. Eu apresento um pedido de CPI das milícias. A nego olhava, eu era quase uma piada, né? E apresentei, defendi no plenário, e bate-boca, enfim. Era a minha dignidade que estava ali, era a imagem da minha família, era a memória do meu irmão. Não interessava o resultado. Eu tinha que entrar em campo para jogar. Não interessava o resultado. Um ano depois, aí isso foi arquivado, enfim, ficou lá, ninguém deu bola, ninguém ligou para nada disso, não era sério. Um ano depois, acontece o episódio de jornalistas do jornal O Dia. Você vai lembrar que eles vão fazer uma matéria escondidos, infiltrados numa favela do Batã, na zona oeste do Rio de Janeiro. É uma noite de pesadelo. Exatamente. E são três, né? Era um motorista, fotógrafo, um repórter. Uma repórter. E eles são descobertos pela milícia do Batã e são barbaramente torturados. Não foram mortos, porque depois no filme Zé Padilha eles são mortos, mas na verdade eles são barbaramente torturados, a vida deles é destroçada, né? E aí a opinião pública inteira se volta para saber que história é essa, né? Só que tinha um pedido de CPI um ano antes. Um ano antes. E aí o presidente da Assembleia Legislativa naquele momento era o Jorge Pisciani, que é a figura com quem eu tive um debate político muito singular. Né? O Pisciani ele é um político muito profissional, ele tinha a Assembleia Legislativa na mão, na cabeça, ele controlava tudo, né? Daquele jeito dele, mas ele fazia política. Né? Então, ele sempre me chamava, ele me derrotava em todas as votações, porque ele tinha ampla maioria, mas ele era muito habilidoso. E ele chamava para conversar, chamava para ouvir, dizia que tinha que ouvir, dava espaço para a oposição. Era uma raposa, né, que às vezes faz falta na política, né, brasileira e do Rio de Janeiro. Com todos os problemas que ele tinha e que eu denunciei, que eu fiz oposição. Né? Nunca votei nele para presidente da Assembleia Legislativa, mas reconheço que ali tinha uma possibilidade de debate político que depois se esfacelou no Rio de Janeiro e hoje, por exemplo, não existe. Né? Tanto é que quando ele é preso, eu vou para o microfone na frente dele dizer que ele não tinha mais condições de presidir a Assembleia Legislativa. E ele me escuta com silêncio. Né? Todo o enfrentamento que tinha que ser feito, eu fiz com ele. Mas reconheço que tinha debate político, que depois acabou no Rio. Virou realmente algo que eu não tenho nem palavra. Mas ele me chama, o presidente Jorge Pisciani me chama e fala o seguinte, a pressão está muito grande para aprovar uma CPI das milícias, e tem uma sua, assinada só por você.
E eu sou obrigado a votar a sua CPI. E você é obrigado a aprovar. E o regimento diz que quem propõe a CPI preside a CPI. Eu quero saber se você ainda mantém essa posição, sabendo o que você está fazendo. É essa a conversa que ele tem comigo. Eu falei, presidente, eu não sou homem de apresentar algo para mudar de opinião ou voltar atrás. Se eu apresentei o pedido de CPI, eu vou presidir a CPI. Aí ele falou, ela será aprovada e você terá todas as condições de fazer o trabalho, porque eu não vou defender coisa errada. Eu falei, presidente, o senhor podia ter feito isso 1 ano atrás. Aí ele falou, agora é a hora, não era 1 ano atrás. E nesse momento eu falei, presidente, tem mais uma coisa. Eu falei, para que a gente não tenha um desgaste inicial, os membros das milícias que aqui atuam vão querer participar da CPI. E isso eu não vou aceitar. Essa não será uma CPI para fazer de contas que tem uma CPI. Eu vou chegar onde tem que chegar. Então, eu não vou aceitar que ninguém que será investigado participe da CPI. Eu preciso que o senhor me dê essa garantia. Aí ele falou, você tem essa lista? Eu falei, eu te faço agora. E aí entreguei uma lista para ele dos deputados que eu considerava que não poderiam participar da CPI. Né? Domingos Brazão estava nessa lista? Não. Porque o Brazão, naquele momento, ele não era, ou não tinha nenhum indicativo de ser dono de milícia. Ele é citado na CPI. Ele é citado na CPI depois. Mas ele não participa da CPI. Ele nem quer proximidade. Ele nunca se aproximou disso porque não... Mas a CPI... Mas tentaram fazer parte da CPI. Eu lembro, por exemplo, do Natalino entrando na sala, na primeira sessão da CPI, dizendo que ia participar. E eu falei, o senhor até vai participar, mas não como membro. E não é agora a sua hora. Então, isso está no filme, inclusive. Foi muito, muito grave o que aconteceu ali. E nós chegamos ao final. Nós chegamos ao final. Nós indiciamos 240 líderes de milícia. Pedro, todos os líderes de milícia do Rio de Janeiro daquele momento foram indiciados. E boa parte deles foram presos. Presos. Não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum para contar a história. E nós não prendemos mais, nós prendemos deputado, nós prendemos vereador, nós prendemos o dono, não prendemos o terceiro, quarto escalão, não. Prendemos os donos da milícia. Todos. Trabalhando junto com o Ministério Público, que fez um trabalho espetacular. Trabalhamos junto com o setor da Polícia Civil, espetacular, e com a Polícia Federal daquela época. Nós montamos um grupo de trabalho. Quem coordenou esse trabalho, inclusive no meu gabinete, foi o Vinícius George, que participa desse documentário que está hoje, que eu já comentei. E nós montamos um trabalho que durou 7 meses. Nós fomos muito fundo na economia da milícia, sabendo como funcionava a economia da milícia. Na época, porque hoje é uma coisa, na época, muita gente me procurava e falava, mas você tem certeza? A milícia é um mal menor. Milícia é até bom que tenha. Gente... Eu sei. Muito próxima. E eu falei, você está enganado, milícia é máfia. Milícia é o crime dentro do Estado, dentro da polícia, dentro da política, dominando o território. Isso será um câncer no Rio de Janeiro. A gente disse isso em 2008. Se o relatório da CPI das milícias fosse cumprido, como foi apresentado e votado, e não só prendessem as pessoas, como tinha que prender, mas não era só prender, porque máfia em lugar nenhum do mundo é só prendendo que você resolve. Você sempre tem os substitutos que... É claro, e a milícia muda, a milícia vai... Você tem que meter a mão no canal econômico deles. Você tem que tirar deles o domínio econômico, territorial. Isso estava lá, estava tudo escrito. 60 e tantas propostas. Mas aí o poder dos interesses políticos foi maior. Prendeu quem tinha que prender, não tinha como não prender. Minha vida muda completamente. E tinham camadas. Tinha um cara que era dono da milícia. Tinha um cara que era eleito por influência do voto da milícia. Você tinha camadas, Você tinha o cara que tinha algum nível de interferência numa atividade econômica da milícia. Tem o cara da van que era ligado ao cara da milícia. A gente foi nos donos da milícia. E todos foram pegos.